Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Router CNC Descomplicada. Eu me chamo Kleber Martins e trabalho com máquinas Router CNC há mais de 7 anos. Em comemoração aos 30 anos da empresa Tecmaf, nós estamos fornecendo para vocês essa série de vídeos totalmente gratuita. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando passo a passo como configurar o probe fixo na controladora DDCS Expert. Vamos lá? Antes da gente de fato instalar e configurar o sensor de probe fixo, vou explicar um pouquinho para vocês o funcionamento dele, mostrar ele em si para vocês, tá? Então, essa é a ferramenta, esse é o probe fixo, tá? Esse é um dos modelos de probe fixo que existem no mercado, tá? Então, ele tem aqui um sensor, né, um êmbolo que vai para cima e para baixo, tá? Onde a ferramenta faz o referenciamento. E alguns modelos também tem esse biquinho, que a gente pode ligar uma mangueira de ar comprimido, tá? Para que caso, quando a gente mande a máquina fazer o probe fixo, né? O probe fixo ele vai ficar fixo em algum lugar da máquina, a máquina vai até ele e dependendo do tipo de usinagem que a gente for fazer, pode estar sujo essa superfície. Então a gente engata uma mangueira de ar comprimido e manda um código, né, na máquina para que ela injete o ar, ou a gente aperta um botão, ou manda isso de forma automática para que ela limpe essa superfície, tá? Mas não vamos estar falando sobre essa questão do pneumático nesse vídeo. O que é importante a gente saber, né, e se ater na parte de configuração, né? Como é que funciona o probe? O probe fixo, ele tem 2 sensores internos, tá? Dá pra gente ver que ele tem 4 fios aqui, ó. Fio verde, fio amarelo, o branco e o marrom, tá? Dependendo do modelo de probe fixo que você estiver instalando, a cor da fiação pode ser diferente, inclusive os pares de fios, né, podem ser diferentes. Como que a gente identifica o que é o que, né? O sensor de probe fixo, ele tem 2 sensores na parte interna. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é um probe fixo normalmente fechado, tá? Então, os contatos são normalmente fechados. Quando eu aciono, ele vai abrir o circuito. O probe fixo, ele tem 2 sensores na parte interna. Um sensor fica aqui na parte de cima, tá vendo? Quando eu aperto de levinho, ele ativa um dos sensores e o outro fica bem lá no fundo, quando eu termino de empurrar. Tá? Então, aqui na parte de cima tem um sensor e na parte de baixo tem o outro sensor. Isso é uma questão de segurança, uma questão de proteção. O probe nada mais é do que um sensor ou uma chave liga e desliga, tá? Como se fosse um interruptor de tomada, só que ele é um interruptor que está normalmente fechado. E quando a gente recebe o probe para fazer a instalação, a gente precisa identificar qual fio é qual, tá? Eu já mencionei para vocês que ele é um probe normalmente fechado. Eu tô aqui com um multímetro, tá? Para a gente medir a continuidade. Aqui tá na função de continuidade, ó. Então sempre que eu encosto um fio, né, ele vai dar o sinal. Eu preciso identificar quais são os fios de cada sensor. Então tem um sensor na parte de cima e um sensor na parte de baixo. Eu falei que o sensor é normalmente fechado. Então eu preciso medir aqui a continuidade dos fios e ver qual que fica normalmente fechado e quando eu apertar, ele abra o contato, tá? Então vamos começar aqui por esse verde e vermelho, ó. Desculpa, verde e amarelo. Ó, então eu encostei aqui, não deu nenhum contato. Vamos testar outro fio, ó. Vamos testar, por exemplo, o amarelo com o branco. Ó, encostei um no amarelo e o outro no branco. Opa! Ó, deu contato. Então significa que esses 2 fios, eles são um par de sensor. Consequentemente, esses outros 2 fios aqui, ó, deixa eu separar, o verde e o marrom também são outros sensores, tá? Então a gente já sabe que um sensor são esses 2 fios e o outro é esse. Resta a gente saber agora qual que é o sensor da parte de cima e o sensor da parte de baixo, tá? O sensor da parte de cima, ele é responsável por fazer o probe, normal. O sensor da parte de baixo é um sensor que a gente coloca como alarme. Caso o sensor de cima ele falhe por algum motivo, quando a minha ferramenta descer até o final, ela vai acusar um alarme e vai paralisar a máquina, tá? Isso é uma questão de segurança e a gente tem que fazer essa ligação, tá? Eu preciso descobrir então qual sensor que é o de cima e qual que é o sensor de emergência, tá? Vamos testar primeiro esses 2, ó, o verde e o marrom. Ele vai dar continuidade e eu vou apertar. Se ele desarmar aqui na parte de cima, significa que é o sensor superior. Se ele desarmar somente quando apertar tudo, significa que é o sensor inferior, tá? Então, vou ligar aqui e apertar. Ó, apertei um pouquinho e ele já para. Eu não cheguei lá no final. Então, significa que o fio verde e marrom, eles são do sensor de cima. Vamos medir só para confirmar esses outros 2 fios. Teoricamente, eles são dos sensores de baixo, né? Ó, vou colocar aqui. E aqui, ó,
na parte de cima, ele não aciona. Eu vou descer até o fundo, ele desaciona somente lá no fundo. Ó, somente aqui no fundo. Em cima, ele não desabilita. Significa que o fio amarelo e o branco são do espécie de fim de curso, né? O sensor de emergência do probe, tá? Então, vamos deixar separadinho aqui, ó. E eu vou fazer a ligação, tá? O probe, ele é uma chave seletora, né? Ele é uma chave liga e desliga, então ele não tem polaridade. Eu posso ligar o amarelo no negativo ou o branco no negativo. É indiferente, tá? A única coisa que eles vão fazer é fechar ou abrir um contato. Então, eu vou ligar 2 fios desse junto, né? Por quê? O probe, esse probe fixo, ele funciona exatamente igual o probe flutuante. Eu preciso ligar um fio no negativo e o outro fio em alguma entrada de sinal, tá? Como eu tenho 2 sensores, eu posso ligar os 2 fios junto, né? E um deles eu ligo na parte de cima, eu ligo em um sensor e o outro eu ligo no outro, na outra entrada de sinal, tá? Então, eu vou pegar um de cada, ó. Os pares são assim, tá? Eu vou pegar um fio desse lado e um fio desse. E aí eu posso ligar no negativo. E esses 2 fios aqui, eu vou ligar cada um em uma entrada de sinal diferente na controladora, tá? Então, eu já vou até juntar esses 2 fios. O fio verde e amarelo, eu vou estar ligando no negativo da minha controladora. E o fio marrom e o fio branco, eu vou ligar em alguma entrada de sinal, tá? Vamos então para a parte da controladora em si. Na controladora, tá? Exatamente como no probe flutuante, eu vou estar ligando um fio, né? Que no nosso caso é o fio verde e amarelo. Eu vou estar ligando no negativo, no com menos, e eu vou ligar os outros 2 fios, um no pino 24 e o outro no pino 23. Qual que eu vou ligar em qual? Não importa, porque eu vou conseguir identificar a partir de agora, né? Pela própria controladora. Eu preciso de um multímetro só para saber qual que é o par de bobina, né? Qual que é o par de fios, o par do sensor, tá? Depois que eu sei qual que é o par de cima e qual que é o par de baixo, eu pego um fio de cada, ligo junto e ligo no negativo. Os outros 2 eu posso ligar em qualquer entrada de sinal da controladora. Então, vamos fazer essa ligação então? Então eu vou ligar um no negativo. Deixa eu só abrir os pinos aqui. Um no negativo, um no pino 24 e um no pino 23. Ó, então, o fio verde e amarelo eu vou ligar no com menos, tá? Eu vou ligar o marrom no 24. E o branco no 23. Ó. Então, o fio verde e o fio amarelo estão ligados no com menos. O fio marrom está ligado no 24, na entrada 24, e o fio branco está ligado na entrada número 23, tá? Vou virar a controladora e energizar ela. Então vamos para a parte de configurações aqui dentro da controladora. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo é configurando quais são os pinos que a gente ligou, né? Em qual pino de entrada que a gente ligou tanto a parte de cima, né, quanto a parte mais de baixo, né, que é o sensor de emergência. Então eu venho aqui na parte de IOs e eu posso perceber, ó, que o pino 24 e 23 já estão ativos, né, já estão vermelhos. Ó, então, se eu apertar aqui, ó, deixa eu dividir a tela aqui para vocês verem, ó. Se eu apertar a parte de cima, tá vendo, ó? O 24 tá piscando. Ou seja, o pino 24 é o sensor de probe, que tá bem aqui na superfície. Se eu apertar e continuar apertando, vamos supor que entrou em falha, né? Eu continuar descendo meu dedo, ó, ele aciona a saída 23. Então o 23 é a emergência e o 24 é o probe, que é a parte bem superior, tá? Então vamos cadastrar essas informações. Probe fixo 24 e eu vou colocar o pino 23 em algum sensor de emergência, que é alguma entrada de emergência, tá? Então vamos descer aqui até chegar na parte de probe fixo, sinal do probe fixo. Então nós vamos ativar, ó, ficou um certinho aqui agora, ó, tá? Vamos colocar o número do pino,
Então o probe, vamos ver novamente, ó. O probe é o pino 24, ó. Vamos colocar então aqui, ó, a entrada número 24. Tá? E aqui o sinal, esse probe, como eu mencionei, ele é normalmente fechado. Então, aqui na parte da polaridade, eu vou colocar como positivo, beleza? Quando for normalmente fechado, eu coloco positivo. Quando for normalmente aberto, eu coloco como negativo, tá? Então aqui nós colocamos o probe. Então agora sempre que eu aperto, ele está acendendo o sinal ali, ó, tá vendo? Sempre que eu aperto a parte superior, ele acende a luz vermelha, indicando que eu ativei o probe fixo. Vamos cadastrar agora o pino 23, que é o botão de emergência, que é a parte de emergência da máquina, que ela tem que parar, tá? Essa parte a gente pode colocar em qualquer entrada de emergência, tá? Essa controladora tem várias entradas de alarme, na verdade, tá? Vamos colocar aqui, ó, em algum alarme personalizado. Vamos colocar aqui no alarme personalizado 1. Então eu vou colocar aqui, ó, para ativar, para habilitar, né, na verdade. Vamos escolher o pino, aqui no caso é o pino 23. Vamos entrar aqui, ó. Pino 23. Tá vendo, ó? Eu coloco o pino 23 e ela já acusa o erro. Por quê? O meu sensor, ele é normalmente fechado. Então eu tenho que mudar a polaridade aqui, ó, para positivo. Eu mudo, ele para de tocar automaticamente. Então, ó, aqui em cima é o probe, e se eu apertar até o final, ela entra em emergência e vai parar a máquina, beleza? Vamos dar um ESC aqui, ó, para sair. Beleza, saiu. Agora vamos para a parte de configuração. Como é que eu vou fazer o probe fixo na minha máquina, tá? Aqui eu vou estar explicando para vocês de forma mais didática e teórica. Depois a gente vai para a máquina, nos próximos vídeos, tá? A gente vai para a máquina configurar e mostrar para vocês funcionando isso aqui certinho, tá? Vamos lá então. Monitor. Eu venho na parte de probe. E aqui eu tenho várias opções de probe fixo, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Então vamos lá. Aqui ele está falando sobre esse probe THK, é a espessura daquela bolotinha do probe flutuante, tá? A gente não vai mexer nisso por enquanto. Informações importantes. Ferramenta atual. No caso a gente está com uma máquina com troca automática de ferramenta, então o número ele vai variar de qual ferramenta que a gente vai estar zerando, tá? E eu tenho a opção aqui, ó, probe fixo, probe múltiplo, XY-TEC ou Z-TEC. O que significa, né, cada uma dessas informações? A minha máquina está se movimentando, tá, em X, Y e Z. Ó. X, Y e Z. Tá? Minha máquina se move normal. Minha máquina teórica está se movendo normalmente. Tá? Eu preciso falar para a minha máquina aonde está o probe fixo. Por quê? Ele é fixo. Ele vai ficar fixo em uma posição da máquina. Então eu vou chegar com a minha fresa em cima do sensor. Tá? Então vamos supor que eu cheguei mais para trás, cheguei mais para o lado. Ó, meu posicionamento da ferramenta é exatamente esse, tá? Em X e Y. O que eu vou fazer para falar que a posição do probe é essa? Eu vou clicar aqui, ó, XY-TEC, que ele vai pegar essas informações da coordenada máquina e colocar nas informações do probe fixo. Ó, presta atenção. Eu vou colocar, ó, a posição da máquina e a posição da máquina é a posição do XY do probe, e eu vou colocar que sim. A partir de agora, ele pegou essa coordenada e colocou em X, e pegou essa coordenada de baixo do Y e colocou aqui na posição do Y. Então significa que minha máquina já está alinhada no probe, certo? Agora eu preciso falar a altura, né? Então eu tenho várias ferramentas para fazer o zeramento, eu vou colocar uma altura mais alta, né? Então vamos supor que eu vou subir minha ferramenta até uma posição específica. Ó, vou subir a minha ferramenta e eu quero colocar mais ou menos aqui. Eu venho aqui, ó, Z-TEC. Ela pergunta, né, se a minha ferramenta está na posição certa do Z, do probe, né? Eu vou dar Enter. Então, a partir de agora, a minha máquina vai até essa posição para depois fazer o probe fixo. Entendeu? O probe fixo está em alguma posição. A gente acabou de informar qual posição é essa. Por isso que a gente utiliza essas teclas aqui, tá? Então, beleza. Eu posso mover minha máquina para outro lugar, que sempre que eu colocar para fazer o probe fixo, ó, qual o número da ferramenta? Ferramenta 1, por exemplo. Ela vai até aquela posição e aí depois ela vem descendo o eixo Z. Tá? No caso, tá para ela fazer 3 vezes aqui, né? E aí ele coloca a informação, tá? Vamos configurar quantas vezes ela vai acionar a sonda. Vamos vir aqui na parte de parâmetros, lista de parâmetro, probe.
E aqui tem algumas informações, né? Então, o conjunto de ferramenta, de ferramentas fixo é válido? Então, sempre que eu estou utilizando o probe fixo, eu tenho que colocar em sim, tá? Sempre tem que colocar em sim. A contagem de ciclos do probe, nesse caso, vamos colocar 1 para ficar mais didático, tá? Mas eu sempre recomendo que você coloque 3, porque ele faz a média dos três posicionamentos onde ele tocou no sensor e ele pega uma média desse valor para ficar mais preciso, tá? Mas por uma questão de exemplo, vamos colocar apenas 1 aqui, tá? A velocidade que a ferramenta vai descer em direção ao probe, eu gosto sempre de trabalhar com 150 milímetros. E aqui ele fala da posição em X, em Y e em Z, só que a gente consegue configurar lá na tela, né? E aqui a distância de retração, ó, esse último aqui, ó, a distância de retração do probe. Então sempre que minha máquina encostar no probe e fazer o referenciamento, quanto que minha fresa vai se deslocar para cima, tá? Você pode deixar 10, 15 ou 20 milímetros, tá? Vamos deixar 10 como exemplo. Então essas são algumas configurações que a gente faz. Vamos voltar para a parte do probe. Ó, então, probe fixo, eu tenho essa opção, né? Eu posso mexer a máquina para qualquer lado, clicar em probe fixo, escolher o número da ferramenta e clicar aqui, que ela vai lá para a posição e faz o zeramento. Depois ela sobe 10 milímetros, tá? Temos a opção de multiprobe, que é quando eu tenho várias ferramentas na minha máquina, tem um magazine com troca automática de ferramenta, ou tem um spindle que é múltiplo, né? Que um spindle sobe, outro desce, e eu coloco aqui, ó, quais ferramentas eu quero fazer o probe. Então eu posso selecionar ferramenta 1, ferramenta 2 ou a ferramenta 1 e 2. Elas ficam em vermelho, as ferramentas que eu vou estar fazendo probe, tá? Ó, aqui é como se eu não fosse fazer nenhuma. Aqui, cliquei no T1, cliquei no T2. Se eu apertar multiprobe, ela vai pegar a ferramenta 1, faz o probe, vai pegar a ferramenta 2 e faz o probe para zerar todas as ferramentas. Algo muito importante, que algumas pessoas têm dúvida, tá? É que o probe, deixa eu entrar aqui na tela novamente, o probe fixo, ele não faz zeramento de ferramenta, tá? Ele não serve para zerar a ferramenta. Ele serve para eu calibrar a diferença entre a fresa 1, a fresa 2, a fresa 3, a fresa 4 e assim por diante. Quando eu estou trabalhando com máquinas com múltiplas ferramentas ou máquinas com múltiplos spindles, eu preciso saber exatamente a distância que uma ferramenta tem a mais do que da outra. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na tela, tá? Ó, vamos simular que a gente vai ter uma máquina aqui, uma máquina virtual, uma máquina teórica, depois a gente vai para a prática, tá? Mas a nossa máquina teórica, vamos supor que ela tenha um conjunto de 2 spindles, então ela tem uma ferramenta 1 e uma ferramenta 2. Deixa eu só ver se essa opção está ativa, tá? Mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Vamos ver aqui em ferramentas, ó, tá com múltiplo, 2 ferramentas, beleza. Então eu vou falar para minha máquina fazer o probe das 2 ferramentas virtuais que eu tenho, tá? Vamos lá, monitor, probe, multiprobe, que agora vai fazer da ferramenta 1 e da ferramenta 2, tá? Eu vou clicar aqui ó, em multiprobe novamente. Realizar o probe das ferramentas selecionadas? Sim. Então ele pegou a ferramenta 1, ele já estava na posição, tá? Ó, estava na mesma posição, e agora ele está descendo, ó. Encostou. O que ele vai fazer? Ele vai subir o meu spindle até a posição que eu cadastrei, trocar da ferramenta 1 para a ferramenta 2, ó, agora está com a ferramenta 2, e ela vai descer até encostar no probe. Então ele zerou tanto a ferramenta 1 quanto a ferramenta 2. E aonde está essa informação, Kleber? A informação daqui, ó. Deixa eu achar. Parâmetros, ferramentas, e ela está aqui nessa parte de offset. Aqui, ó. Ó, offset de T1, que é a ferramenta 1, e offset de T2. Que número que é esse? Esse é o número, né? Esse é a distância, na verdade, do sensor de home da máquina, o sensor superior do eixo Z, até o probe. Então, a ferramenta 1 tem uma distância, porque ela é mais curta ou mais longa, e a ferramenta 2 tem uma distância, que ela é mais curta ou mais longa. Perceba que esse número é diferente, indicando que uma ferramenta teórica, né, ela é mais curta e a outra é mais longa. A gente precisa fazer esse referenciamento, né, utilizando o sensor de probe fixo, porque quando eu tiver com uma ferramenta maior e uma menor, ó, spindle 1 está com a ferramenta maior, spindle 2 está com a ferramenta menor. Se eu zero em cima do meu material aqui, quando eu trocar de ferramenta, esse spindle tem que abaixar um pouco, para que as 2 pontas das ferramentas fiquem completamente alinhadas, tá? Então, o probe fixo,
relembrando, né? O probe fixo, ele serve apenas para fazer compensações de ferramentas. Se eu tiver várias ferramentas aqui, cada ferramenta vai ter um número diferente. Por quê? O meu spindle ele tem que descer mais ou menos para compensar essa altura de uma ferramenta e outra, tá? Essa é uma aula mais teórica, eu vou estar mostrando para vocês tudo isso passo a passo numa aula prática, né? Onde vocês vão ver na prática a máquina trocando de ferramenta, pegando uma, pegando outra e fazendo essa calibração. Bom, a aula de hoje era essa, espero que vocês tenham gostado. Se você está curtindo esse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários. O vídeo de hoje era isso, a gente se vê na próxima, até mais.